Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Domingo assisti, como algumas de vocês também, a bênção Urbi et Orbi do Papa e chamou a atenção, né, assim, a fragilidade do Papa, como foi uma coisa muito enxuta, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, praticamente foi só isso que o Papa falou, né? Em geral, ele é um texto longo. Foi inevitável não lembrar a última Semana Santa que eu passei morando em Roma, 20 anos atrás, já estou velho, né, mas tudo bem, 2005, que foi quando faleceu o Papa João Paulo II, logo depois, né, e também, né, não sei se vocês pegaram isso, mas ele estava muito frágil, começava a falar, não conseguia, então remeteu muito, né, uma coisa à outra, né. E pouco tempo depois, estava celebrando a missa nesse domingo, a missa que também algumas de vocês estiveram presentes, a missa de corpo presente da Margarida, essa que era a numerária, né, mais velha que a gente tinha aqui em Brasília, teve um câncer e morreu então no sábado santo. Assim como também João Paulo II morreu no sábado, não anterior, mas seguinte à Páscoa, né, no caso, muito próximo da Páscoa, né. Também fiquei pensando no sábado, que bem o sábado é entre a sexta-feira, a morte e a ressurreição, e o domingo, né? Ele remete um pouco a essa coisa da transição que a gente vive nessa vida, de que você, bem, a gente já está vivo, mas ao mesmo tempo ainda não tem a vida definitiva, não tem ainda, né, a ressurreição do céu, né, essa transição. Então, e essa mistura de sentimentos, de coisas, se fez presente nessa missa um pouco diferente, né, estava celebrando a missa de corpo presente, que era a missa de Páscoa, a missa do corpo ausente, do sepulcro, né, da alegria que Jesus não está no sepulcro, né, e ali a gente, né, tinha ali a Margarida, o cadáver dela diante de nós, rezando por ela. E esse contraste ainda aconteceu, aumentou no dia seguinte, né, porque segunda-feira as pessoas comentando que bom, puxa, vai ter Viva Tiradentes, né, feriado logo depois da Páscoa, tá ótimo, né, que os padres falam, né, na Páscoa Jesus ressuscita e o padre morre depois da Semana Santa, que é tanta correria, né? Então, cara, uma feriado de segunda-feira é uma salvação, assim, para os padres ali, enfim. Eu não posso reclamar muito, mas... Então, né, um dia bonito, feriado, sol, e a gente acorda e a notícia chocante, né, do falecimento do Papa. Então, tive pensando, né, como é que eu equaciono nessas coisas todas, né? As coisas tão boas, coisas tão ruins, e me ajudou uma poesia, que eu realmente, na própria segunda-feira, fazendo a minha leitura espiritual, me deparei com ela, não conhecia. Um poema argentino que o Papa gostava de citar bastante. Um soneto que eu vou ler para vocês em espanhol mesmo, se vocês me permitem. E se não permitem, vou ler igual ao espanhol, porque eu me decidi a isso, né? Diz assim, vamos ver se vocês entendem. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Enfim, deu para entender? Deu, né? Uma pronúncia assim, né? Tão boa. Possível, né? O espanhol tão fácil. Mas é bonito, né? No fundo, uma mensagem de esperança, né? De ver, no fundo, o valor das dificuldades, né? Tenho por bem sofrido, por bem chorado, chorado. Depois de ver a alegria que brota dessas coisas, né? Depois de entender que o que a árvore tem de florescido, de frutuoso, de belo, de nobre, de doce,
vem do que leva sepultado, do que tem ali na terra, na raiz, né? Que sai, nasce do que está ali embaixo, né? E é uma coisa bonita, né? Que faz pensar, né, nos frutos das nossas vidas, dessas vidas, né, do Papa, da Margarida. Será que a minha vida vai dando frutos também, né? Vai florescendo em obras, vai florescendo em coisas belas e doces, né? E a direção que está marcada para isso, né? O que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. O Papa citava essa frase em concreto, né? Que no fundo nos fala da fecundidade, da entrega, que é o tema que eu queria desenvolver com vocês nessa meditação, que é um pouco uma mensagem central da Páscoa, né? A vida que vem da morte, né? Que se você uma morte boa de amor gera uma vida, gera fecundidade, gera frutos. Mas começando com essa ideia, quais são os frutos? O que a gente tem que buscar? Que frutos que a gente está falando? Porque a gente sempre está buscando alguma coisa, sempre está obtendo alguma coisa da vida, perseguindo metas acadêmicas, profissionais, adquirir bens materiais, fama, o afeto das pessoas ao nosso redor. E essas coisas são frutos? Bem, sim, são frutos, né? Mas quais são os maiores frutos? O que torna a vida mais fecunda? Quais são os frutos mais doces, mais valiosos, mais duradouros? São os frutos do amor. O quanto eu me dediquei aos outros, né? O quanto a minha vida serviu aos demais, o impacto positivo que a minha vida teve na vida das pessoas ao meu redor. Falei da Margarida, falei do Papa. Também teve uma terceira morte no meu horizonte. A minha avó tinha uma espécie de superstição lá da colônia alemã que ela... Eu não lembro a frase, mas tipo, morre um, morrem três. Se algum conhecido teu morreu, vai morrer mais outros dois, porque sempre são três. Sei lá, essas superstições curiosas, né? Estatisticamente, sei lá, acaba acontecendo, porque, olha, né? Esse junta com aquele, pronto. Mas o fato é que na semana anterior, de fato, morreu uma tia minha, a Beth, e que já estava com câncer, tive com ela em dezembro lá, e rezando no hospital. E é interessante, ela era terapeuta, era psicóloga, e teve uma peça de teatro, ficou muito famosa, acho no Rio, depois no Brasil todo, que era um monólogo de uma mulher, de uma atriz famosa, que fazia terapia com a Beth. Então, ela é curioso, é um monólogo, mas a minha tia é como se fosse o segundo personagem, porque ela o tempo inteiro dialoga. Ô Beth, né, Betinha? A minha parte ficou famosa porque indiretamente. E foi bonita essa atriz depois, as homenagens que ela fez, e como é um anjo na minha vida. Então é bonito, né, você ver assim, o impacto positivo que deixou aquela vida, a marca de luz, né, que deixou na vida das pessoas ao seu redor. É isso, né? E parece que esse é o fruto que a gente tem que buscar. É isso que faz uma vida valer a pena. Bonito também, né? Com tantos depoimentos por ocasião da morte da Margarida, já na missa lá, e as pessoas... É muito emocionante isso daí, né? Alguém que dedica a sua vida para os outros, desperta quando aquela vida se encerra, quando fecha, né, a última página do livro, desperta um desejo, uma necessidade imperiosa de reconhecer, essa pessoa aqui merece que eu lhe preste uma homenagem, porque o que ela fez, o que ela representou na minha vida, no mundo, foi uma coisa bonita, né? Legal, né? Na missa lá, das rosas, né? Rosas brancas, né? Como essas aí, reconhecendo ali os frutos que foi a sua vida, né? E confesso que fiquei pensando, bem, então estamos enterramos a Margarida com rosas, né? Será que quando a rosa morrer, a gente vai enterrar ela com margaridas, né? Não sei. Tem que perguntar para ela, enfim, não sei, que ela me perdoe a brincadeira, né? Mas quando São José Maria morreu, também, né, colocaram rosas, né, vermelhas no seu... Dom Álvaro colocou rosas vermelhas, e ele comenta numa entrevista que ele dá que ele estava ali rezando diante, né, do cadáver já paramentado de São José Maria, e ele veio aquela passagem de Isaías: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia felicidade, que traz boas novas. E ele pegou umas rosas e colocou ali os pés. Esses pés são pés bonitos, porque passaram pelo mundo semeando coisas boas, né? Fazendo aquilo que ele nos diz em caminho, no primeiro ponto de caminho tão marcante, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina
com o resplendor da tua fé e do teu amor. Que a tua vida seja isso, né? Um feixe de luz no mundo. Bonito, né? Quando morreu também o Papa João Paulo II, eu estava lá em Roma e foi muito assim, uma sensação de uma coisa muito bonita, né? Que se encerra, que se fecha. Um padre amigo meu, lá na Espanha, me contava que colecionava histórias de rapazes que se decidiram a entrar no seminário por ocasião da notícia da morte do Papa João Paulo II, né? Ficaram tão impactados com aquilo, com o exemplo do Papa, que disseram, quer saber, vou entregar minha vida a Deus, né? Entraram no seminário e depois se tornaram sacerdotes. Bonito, né? Uma vida assim, quando morre um homem santo, uma pessoa que dedicou a sua vida aos outros, aquilo mexe com a gente, aquilo ainda assim produz mais frutos, mais flores, né? E como é que a minha vida vai dar esses frutos, vai ter essas flores? Bem, é o que nos indica Jesus. Se o grande trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz fruto, né? É a fecundidade que nasce da entrega, da doação, do não proteger-se, mas do quebrar-se, né? O ovo tem que quebrar para entregar o seu conteúdo, né? Como o grão de trigo tem que morrer. Então tem que passar um momento ali de dor, tem que passar por uma coisa que parece uma morte, pelo menos, né? Que se sente como um perder-se. Quem perder a sua vida, aí sim vai salvá-la, vai encontrá-la, nos diz nosso Senhor, né? O caminho de salvar a vida passa por perdê-la por amor. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Hoje seria a memória litúrgica de São Marcos. Não celebramos a missa de São Marcos porque está na oitava de Páscoa, prevalece a oitava de Páscoa. Mas bonito, né? A vida do santo, São Marcos, que a história dele, a princípio, Paulo e Barnabé pegaram ele para ser um ajudante, né? Acho que era sobrinho do Barnabé. Então foi lá com eles, um cara jovem, sabia bem grego, mas, não sei, era meio frágil, talvez ficou com medo, ficou cansado. O fato é que ele, pouco tempo depois, voltou para casa, deixou eles meio na mão, e São Paulo ficou louco da vida com isso, né? São Paulo era um cara mais enérgico, né? Mais durão, assim, não quero mais saber desse cara aí, esse molenga, não sei, né? O fato é que... Mas Barnabé deu outra chance, e com o tempo Marcos se reabilitou, te vê nas epístolas de São Paulo, elogiando lá, fala de São Marcos, e a tradição diz que ele era o intérprete de São Pedro em Roma. São Pedro que não sabia, né, falar bem lá o grego, provavelmente também algo de latim, não sei se Marcos falaria, mas ele era quem traduzia. E daí veio o seu evangelho, né? O evangelho de São Marcos, primeiro, o mais antigo. Então, por mais que teve as suas dificuldades, ele soube abraçar os desafios da vida. E assim deixou um fruto maravilhoso, né? Imagina, ter escrito um dos evangelhos, o mais antigo dos evangelhos. A vida dá frutos se a gente abraça os desafios que Deus nos pede, né? Se a gente segue o caminho do amor. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que eu te escolhi para que você vá, tem uma chamada e um envio, né, o apóstolo, e indo você vai dar fruto. Se você topa, a tua vida vai, se você abraça o sacrifício, a tua vida vai ser fecunda. O sacrifício do amor é fecundo. Ele constrói, ele dá solidez ao mundo. É bonito pensar esse mundo que a gente vive, quantas pessoas estão de trás com o seu trabalho para que funcione, né? O ar-condicionado, a luz, a internet, o trânsito, não sei, né? Tantas coisas estão funcionando nesse mundo hipercomplexo que é o nosso e a gente nem tem noção do cara que está lá em Itaipu, né? Abrindo a comporta para poder, né, chegar. Está tudo ligado, né? E pensando na nossa vida pessoal, não sei, o sacrifício que fizeram nossos pais para nos criar desde pequenos, nossos professores, tantas pessoas, catequista, o padre que me batizou, tanta gente que dedicou a sua vida ali para que, e se sacrificou e se doou para que eu pudesse desfrutar de tantos bens que agora eu tenho ali entregues a mim, né? Reconhecer com gratidão, não sei, o dia que aquele jovem argentino chamado Jorge Bergoglio entregou a sua vida para Deus, ou a jovem Margarida também, né, mais de 50 anos atrás, deu aquele passo e abraçou a chamada de Deus para nós. E sobretudo, como é lógico, Cristo, né, que morreu por nós na cruz e nos abriu as portas do céu. Que importante, né, olhar com gratidão a entrega das pessoas, os sacrifícios que elas fizeram antes de nós
para que isso desperte em nós também o desejo de fazer a nossa parte, né? Que eu também me empenhe, que eu também encare a minha vida com essa missão. Bem, meu pai se sacrificou por mim, eu vou me sacrificar pelos meus filhos, vou me sacrificar pelo meu país, vou me sacrificar pelo meu Deus, né? Não estou aqui para me poupar, mas para me doar, para que a minha vida não seja uma vida estéril, mas útil, que deixa rastro, que ilumina. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho. E aqui a gente entra então na segunda metade dessa meditação, que é tentar explicar como é que esse final feliz que a gente está destinado, que é o céu, que é a vida aqui, né? Os frutos da vida eterna. Mas isso não é só assim um prêmio exterior que eu vou receber se eu cumprir algumas tarefas, se eu fizer algumas coisas. Não é só uma coisa externa, um comércio. Eu dou algo para Deus, Deus me dá algumas outras coisas. Mas é muito mais um processo que vai acontecendo dentro de mim. É algo que vai uma jornada interior, né? A gente passou pela quaresma, né? E os 40 anos o povo atravessar o deserto, não precisava de tanto tempo, do Egito para Israel. Ok, tem que andar ali, sei lá, uma semana, não sei, mas 40 anos certamente não, né? Mas é que é isso, é que não era tanto um deslocamento geográfico quanto interior, espiritual, né? É um processo interior esse processo de transformação. Essa fecundidade que acaba saindo e tocando as pessoas ao meu redor, começa dentro. E eu queria explicar isso através de 3 ideias, né? Primeiro, só aproveitamos, só desfrutamos aquilo que custou. A entrega a um bem determinado me torna de alguma forma permeável àquele bem, aqui eu me torno capaz de receber aquele bem na minha vida. Segunda ideia, é através da entrega a algo maior do que eu me torno maior do que sou hoje, né? Como eu me engrandeço, através de bens maiores. E por último, o dom que eu guardo dentro me pesa, me puxa para baixo. E ao contrário, se eu entrego, aí sim ele me salva, aí sim ele me liberta, né? Então, primeiro, isso daí, né, de desfrutar essa jornada interior, de me tornar capaz, né? O povo de Israel tinha que atravessar o deserto para chegar na terra que emana leite e mel. Mas primeiro tinha que atravessar a terra onde não tem nem leite, nem mel, nem sombra, nem água, nem nada, né? O deserto. Eu preciso me sacrificar para ser capaz de desfrutar aquilo que já dizia a poesia, porque depois de tudo pude comprovar que não se goza bem do gozado, senão depois de havê-lo padecido, né? Assim, eu só desfruto daquilo pelo qual eu me gastei, eu me doei, eu me entreguei, né? E essa frase de um homem, chama-se Frederick Douglass, considerado o pai da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e que ele dizia, às vezes um homem recebe algo sem fazer nada, mas em suas mãos acabará também por não valer nada. Se eu veio assim, que vem fácil, vai fácil, a gente costuma falar, né? Se eu ganho algo sem esforço, eu não vou valorizar aquilo suficientemente. Aquilo provavelmente não é que vai durar na minha mão, porque eu não valorizo, porque não me custou, então eu não sou capaz de perceber o valor daquilo, e absorver aquele bem de verdade. Nesse sentido, São José Maria falava do apostolado do não dar. Em concreto, quando tinha uma obra social, alguma iniciativa, ele dizia, ok, isso aqui se mantém por doações, isso aqui é uma coisa social para beneficiar uma população aqui que não tem condições, né, de pagar essa educação, mas, olha, cobra alguma coisinha dessas pessoas, né? Nem que seja um valor simbólico, muito pequeno, mas muda a atitude da pessoa quando ela teve que pagar, ainda que seja uma coisa muito, né, um pequeno sacrifício, já muda, né? Até ela se sente mais digna e recebe aquilo com outro sentido, né? Quando eu pago por aquilo, quando eu fiz algum esforço, e aquilo agora eu desfruto de uma outra maneira daquilo. É interessante ver, lá no sul tinha essas regiões dos colonos alemães ou italianos como um cuidado bem público muito diferente, né? A coisa pública, a praça, as pessoas cuidam quando foi uma coisa que eles mesmos tiveram que abrir lá o mato e construir aquilo, meu avô que levantou essa igreja. Então eu entendo que aquilo é meu, né? Porque eu batalhei por aquilo, dei o sangue, né? É a minha casa, é o meu carro, né? Então é diferente de uma coisa que não é de ninguém, não, é minha, né? Porque eu lutei por aquilo, eu me esforcei. Muda muito quando a gente se esforça, quando a gente se entrega para algo.
a maneira como a gente vai desfrutar daquilo. E depois, um segundo aspecto, eu acho que vale a pena a gente evocar umas palavras de Nosso Senhor, que diz assim para os apóstolos, quando eles estão brigando, quem que é maior, Jesus fala assim para eles: sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E aqui o maior, no caso, é o grande. Como é que é grande em grego? Vocês não sabem? Sabem, né? Mega, né? Mega, super fácil. Mega é grande, né? Mega, né? Um mega carro, um mega show, né? Grande, né? É isso. E esse é o termo megas, né? Que está no original do Evangelho. E é interessante, você quer ser grande. Não é que seja ruim, né? Você não tem que querer ser grande. Não, Jesus fala o caminho para isso. E essa ideia da grandeza, do tamanho, bem, a gente vai crescendo, né? A gente nasce pequenininho, né? E vai crescendo fisicamente. Mas uma hora para, né? A princípio. Mas, assim, interiormente não deveria parar, né? Espiritualmente, o tamanho do meu coração, o tamanho da minha alma. Isso aqui é uma coisa que pode e deve crescendo. O tamanho do meu coração, do meu amor. Semana estive escutando umas aulas do professor Diego Reis e uma foi a aula dos amores, que ele vai falando dos vários amores, né? Desde o eros, que é o amor mais assim sensorial, o prazer, storge, a responsabilidade, a filia, a amizade, filosofia, filotelia, ágape, ele vai escalando assim até chegar em Deus, né? Começa lá com a balinha do menininho, né? Com as coisinhas que me dão prazer até chegar no sentido da vida e a sabedoria e a verdade e Deus, né? E ele vai explicando, né? Os bens vão se deslocando em escala. Começa com um bem pequeno e daqui a pouco é o meu país, daqui a pouco é a minha família, é o mundo, é a história. E sacrifícios maiores, esses bens maiores pedem sacrifícios maiores. Custa mais, né? Eu lutar morrer pelo meu país do que, sei lá, comer um chocolate, né? Exige mais do que ficar um tempo no celular ou estudar para passar num concurso, né? Isso pede um sacrifício maior. Bens maiores têm um preço maior. Mas, ao mesmo tempo, eu me identifico com ele. A minha identidade se constrói através dos bens que fazem parte da minha vida, dos meus amores, né? Eu me torno aquilo que eu amo, em certo sentido, né? E esse amor, e portanto é o caminho do vencer ou romper o meu egoísmo, né? De sair do amor menorzinho, que estou eu e a minha bolinha, né? O bebê ali, a criancinha, né? E daqui a pouco não, é o mundo, é de meu Deus, é a minha história, a minha família, meu país, né? Aquilo me engrandece, eu me torno maior. Megas, né? Eu me torno. Eu me entregar a bens maiores, me sacrificar por bens maiores, me doar, me torna maior também. É um processo interior de crescimento. Não é só algo externo, mas é algo interno, uma transformação minha. E para comentar a última ideia, vamos evocar a história do profeta Jonas, que vocês conhecem, né? Deus deu para Jonas uma missão difícil. Falou que era para ele lá pregar a conversão para os ninivitas. Nínive era a capital do Império Assírio, que tinha inclusive conquistado Israel, era inimigo de Israel. Tinha conquistado algumas vezes. Então o hebreu não queria que, né, os assírios se dessem mal, né? Quero saber, esses são meus inimigos. Então não queria saber disso. Ir lá e falar, se arriscar, né? Um hebreu que você quer falar com a gente, né? Mas uma missão bastante ingrata. O que faz Jonas? Foge. Pega lá o primeiro barco que ele acha, cara, me leva o mais longe possível, não quero saber para onde, né? Mas dá errado, né? Sempre dá errado. Nunca não funciona. Você não consegue fugir de Deus, não consegue fugir de você mesmo, né? Acabam jogando ele no mar, ele acaba, né, no abismo, engolido lá por um peixe, né? E é interessante esse processo. Tem uma frase de um evangelho apócrifo, chamada, atribuído a São Tomé, que diz assim: se você puser para fora, se você der à luz o que está dentro de ti, o que você puser para fora vai te salvar. Agora, se você não trouxer para fora o que está dentro de ti, isso mesmo que você não pôs para fora vai te destruir. Interessante, quando carrega uma coisa dentro que se eu ponho, aquilo me salva, agora se eu não ponho, aquilo me pesa, me puxa, me leva para o abismo, né? Como Jonas foi lá cada vez mais baixo, né?
porque ele estava carregando lá um peso que ele não resolveu aquilo, não quis dar à luz aquela missão. O talento que eu enterro, ele pesa dentro do meu coração. Ele não era para estar ali, não é o lugar onde está ali aquele talento, né? Aquele ouro. O sal também, Jesus fala, o sal é uma coisa boa. Estou lendo no Evangelho de São Lucas, e eu gosto especialmente de sal, né? Sal é uma coisa boa. Vocês são o sal da terra. Jesus usa de forma positiva, né, o sal. Mas também diz, mas o sal não serve para adubo. Se você joga aqui, estraga a terra, né? Torna estéril. Os antigos faziam isso, né? Acabaram lá com Cartago, jogaram sal para não nascer mais nada ali, esterilizar aquele solo, porque, sei lá, a água, o que acontece ali, o fato é que o sal é uma coisa muito boa, mas não para enterrar, né? Você está estragando. É uma coisa cara, uma coisa valiosa, mas como um rio também, o rio é a grande sinal de vida no lugar desértico lá de Israel, né? As cidades se criam ao redor de rios, traz fecundidade, os plantas, né? E em consequência os animais vão por onde tem água. Agora, se o rio não corre, ele gera um pântano. E aquele lugar as coisas meio podres, né? Porque não é uma coisa tão... Tem que correr, tem que se entregar, tem que se doar. É assim, né? A minha vida é isso, meu coração é isso. Eu preciso. É interessante, eu me deparei isso com artistas, pessoas que tinham essa sensação muito viva, quase fisiológica, uma necessidade quase fisiológica de expressar-se artisticamente. Se não faziam isso, passavam mal, ficavam doentes, né? Curioso, né? O artista que eu preciso, sabe? Um negócio que eu tenho dentro, eu tenho que pôr para fora. E isso é que me transforma no que eu estou chamado a ser. Se eu não ponho para fora, aquilo pesa e me esmaga. O que você não põe para fora vai te destruir. Se você não deixa aquilo vir à luz, se você não doa aquilo ao mundo, né? Eu preciso, São Paulo falava, ai de mim se não evangelizar. É uma necessidade imperiosa de ir pela Europa, de falar com todo mundo, ai de mim. Jeremias também, ele diz, ele fala da sua vocação, ele fala, Deus colocou nos meus ossos um fogo, que eu até tentei apagar, mas não consegui. E por isso eu estou aqui, por isso é tão difícil a minha vida. Ele só apanha, né? Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, às vezes apanham bastante, foi o caso. E apanhando lá, ele fala, até tentei, sabe? Você me seduziu e eu me deixei seduzir. Você colocou nos meus ossos um fogo que eu me esforcei por apagar, mas não pude. Interessante, uma coisa dentro, um fogo que me impele a me doar, a me entregar. E se hoje a gente conhece quem foi Jeremias, se a gente conhece quem foi Jonas, se a gente sabe quem foi São Paulo, foi porque esses homens, ainda que talvez tenham resistido no começo, depois sim abraçaram a sua vocação, doaram, fizeram da sua vida essa doação, essa entrega, viveram as suas missões e assim tornaram as suas vidas grandes. E assim se tornaram grandes. Se tornaram fonte de vida, de fecundidade, de fruto, de flor, no mundo onde viveram, né? No período que viveram. E assim também nós estamos chamados a viver e a fazer. Assim foi Nossa Senhora, a gente atribui a ela esse trecho do Eclesiástico, como a videira germinei o encanto e minhas flores são frutos de honra e beleza, eu sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim, vós que desejais, e vos sacieis os meus frutos. A minha lembrança dura por todos os séculos. A minha herança é mais doce que o mel e o favo de mel. Bonito, né? Assim, a minha vida é a sua mãe do amor formoso. Nossa Senhora é essa mãe fecunda. A árvore tem de florido, né? Claro, no solo está ali, ela junto da cruz, o seu filho, a fecundidade que nasce desse seu peito transpassado pela espada da dor e a qual ela não se esquivou. E por isso depois floresceu, né, a sua vida, o seu coração. E assim é um exemplo muito bonito para nós que a gente pede que nos guie, que nos ajude também a fazer na nossa vida essa vida fecunda que gere muitos frutos, os frutos que Deus pensou para cada um de nós.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.